Nós vamos conversar nessa manhã. Na verdade, eu quero contar uma história para vocês hoje, uma história sobre aprender a confiar em Deus, sobre a confiança em Deus. E essa história aí tem por base o livro do profeta Jeremias, nos capítulos 38 e 39. Nós não leremos os dois capítulos inteiros, mas se você puder abrir a sua Bíblia aí em Jeremias 38 e 39, você pode aí acompanhar algumas coisas do que a gente vai dizendo e alguns textos-chave nós vamos projetar aqui. Tudo bem? Então, Jeremias capítulos 38 e 39. Começando sobre algo muito presente nesse momento específico da história de Israel, os dias em que Jeremias desenvolveu o seu ministério, os dias em que Jeremias atuou como um profeta do Senhor, dentro de Jerusalém e Judá, essa região que compõe o Reino do Sul. E Jeremias tem uma tarefa do Senhor muito delicada, tarefa de pregar uma mensagem que o povo não vai querer ouvir, não vai ser nem um pouco agradável para o povo, não vai ser nem um pouco agradável para os reis que passaram ali nos dias do ministério de Jeremias, os reis Joaquim, Josias e Zedequias. Esses reis, obviamente, não vão aceitar a mensagem de Jeremias e nem levar o povo a obedecer aquilo que Deus falava por intermédio de Jeremias. Então, essa é uma situação onde a gente vê claramente na vida do povo de Israel como um espelho da nossa própria vida, que às vezes a gente prefere não ouvir o que Deus tem a nos dizer. Quando é preferível para nós, nos sentimos mais confortáveis, nos sentimos mais seguros em não ouvir, em tapar os nossos ouvidos em relação àquilo que Deus tem para dizer para nós. E um episódio específico é aí o capítulo 38, a partir do verso 1. Diz o seguinte: E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. E era o seguinte: assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: Este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: Ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Vamos orar? Pai querido, nós queremos pedir a Tua orientação diante dessa palavra, dessa história, Pai, tão bonita de confiança no Senhor que nós temos diante de nós. Nos ensina, Senhor, a nos enxergarmos nessa história, a percebermos, Pai, o quanto nós falhamos e quanto sofremos consequências porque não aprendemos a confiar em Ti. Nos leve, Senhor, a esta confiança, nos leve a este relacionamento de confiança incondicional no Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Diante dessa cena, o que nós temos? Uma expressão clara do que era a realidade de Jeremias. E o detalhe, essa é só uma das vezes que uma tragédia dessa acontece com eles dentro do livro. Se você ler todo o livro do profeta Jeremias, você vai ficar surpreso, você vai ficar surpresa de quantas vezes esse Jeremias apanhou, foi ridicularizado, foi jogado na prisão, foi jogado em poço, o quanto esse Jeremias sofreu na carne, no físico, as consequências de trazer para o seu povo a mensagem de Deus.
Porque essa mensagem, o problema não era com Jeremias, mas era a mensagem que ele trazia. Era uma mensagem que o povo não se agradava dela, era uma mensagem bastante negativa. E a gente vai falar um pouco dessa mensagem, mas primeiro refletir o seguinte: em quem nós depositamos a nossa confiança? Em quem nós podemos confiar? A palavra confiar pode parecer aquele negócio de que confiança você conquista. Confiança é algo que se abala, mas confiança é algo que ninguém impõe para nós, no sentido de confie em mim incondicionalmente. A pessoa precisa ganhar a minha confiança. Não é geralmente assim que a gente trata os nossos relacionamentos? Dificilmente a gente deposita a nossa confiança numa pessoa incondicionalmente. A gente aprende a confiar nas pessoas. A gente aprende pelas nossas experiências, pelos nossos relacionamentos, se essa é uma pessoa confiável ou se ela não é uma pessoa confiável. A gente não sai assim distribuindo a nossa confiança para a primeira pessoa que a gente vê. Porque a pessoa que faz isso, geralmente acontece o quê? Ela vai se frustrar. Porque de fato, se tem uma mensagem grande sobre a condição humana que o livro de Jeremias quer nos trazer, é a seguinte: o teu coração é enganoso. O teu coração é enganoso. E você precisa aprender que confiança você não sai distribuindo por aí. E o que você não sabia é que nem mesmo você é confiável. Você não pode confiar no seu próprio coração, nas suas próprias intenções, nos seus próprios desejos. Isso é algo que Jeremias coloca no seu texto, dizendo que o coração humano é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, e é maldito o homem que confia no homem. Essa frase com certeza você já ouviu, não ouviu? Mas o que Jeremias está querendo dizer com essa frase, nesse contexto em que ele a usa, é maldita a pessoa que confia na sua própria força. Maldito o homem que confia em si, que deposita em si a confiança. Por quê? Pelo que ele disse antes, o coração humano é enganoso. Você se engana. Só existe uma pessoa em quem podemos declarar e depositar nele toda a nossa confiança, e essa pessoa é Deus. Somente Ele é digno de toda a nossa confiança incondicional. Mas mesmo sem precisar, o que esse Deus faz? Ele nos dá provas de que Ele é fiel. Mesmo sem precisar, mesmo sendo Ele Deus, o que Ele faz questão de oferecer a você? Aquela prova de confiança, aquela conquista de confiança que nós tanto queremos para poder confiar em alguém. Esse Deus nos dá inúmeras e inúmeras e inúmeras provas de que Ele é fiel, de que Ele é confiável, de que vale a pena você depositar a sua confiança nesse Deus. E algumas palavras na Bíblia se somam à palavra confiança. Por exemplo, confiança é também fé. Fé significa confiar. Crer significa confiar. E fé também significa obediência. Se eu confio, eu não tenho por que não obedecer. Você concorda comigo? Se eu coloco toda a minha confiança nele, portanto, se eu deposito nele toda a minha fé, significa que eu estou dizendo, pelo menos com a minha boca, com a minha confissão, de que esse Deus é quem eu devo seguir. É a orientação desse Deus que eu devo obedecer. E é justamente no problema fé, confiança e obediência que se situa o grande problema da história da nação que se dá nos dias do profeta Jeremias. E porque essa nação estava perdida sobre em quem confiar, portanto em quem crer e em quem obedecer, é que Deus levanta o profeta Jeremias e diz o seguinte para o profeta. Isso está lá no primeiro capítulo do livro, versos 17 a 19. E você, Jeremias, prepare-se. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você, Jeremias, uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra. Detalhe, contra e não a favor. Eu faço de você alguém contra
toda a terra. Contra quem? Só isso. Contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes e contra todo o povo. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão. Por quê? Porque eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor para Jeremias. E o chamado de Jeremias é algo muito interessante. Porque quando a palavra do Senhor vem a Jeremias, e ali ele sabe o que vai ser da sua vida, ou seja, toda vez que a palavra do Senhor chega para alguém e o chama para o ofício profético, nunca mais a vida desse sujeito vai ser a mesma. A vida desse sujeito agora é para a palavra de Deus, para comunicar com as suas palavras e com o seu jeito de viver aquilo que Deus tem para dizer para o seu povo, a sua instrução, o chamado ao arrependimento, a disciplina, a correção, enfim, o profeta é aquele ponto fora da curva da história de Israel. O profeta é o único que tem a ousadia de dizer contra o rei. O profeta é o único que tem coragem de levantar a sua voz contra todas as autoridades do povo, o rei, os oficiais, os sacerdotes e, por fim, a nação inteira. O profeta é esse único. E essa ousadia, essa força, essa proteção do Senhor coloca o profeta em uma determinada segurança. Ele se sente mais ou menos que protegido diante do que ele tem para fazer. Por isso ele vai e faz. Mas isso não significa que esse profeta sofreria todas as consequências do chamado que Deus deu para ele, especialmente Jeremias. Porque diante do chamado do Senhor, qual é a objeção que Jeremias oferece a Deus? Deus, por favor, chama outro. Por quê? Porque eu ainda sou jovem, porque eu sou inexperiente. Não eu, Senhor, chama outro. Não, Jeremias, é você. Eu escolhi você desde o ventre materno, desde muito cedo. Foi você que eu escolhi, Jeremias. E eu não vou chamar outro. Eu sei que essa palavra, e eu sei que o ministério que eu tenho para você, vai trazer para você diversos sofrimentos. Por quê? Porque eu simplesmente estou colocando você contra todos. E todos lutarão contra você. E de antemão, você não pode se acovardar diante deles. Você tem que ir para cima deles. Então, Jeremias, o que te espera? O que te espera é sofrimento pra caramba. É isso que você vai passar. Mas, Jeremias, não se esqueça do seguinte: eu estou com você. Eu protejo você. Eu te chamei, portanto, eu protejo você. Eu cuido de você. E aquilo que eu te dei para fazer e a sua vida será preservada porque eu estou com você. Esse chamado então de Jeremias é exatamente para essa situação da história. O pecado da nação, por conta de tudo que os seus antepassados já vinham fazendo, desde muito antes de Jeremias. Esse pecado chegou a um ponto onde Deus já não suportava mais todos os erros que essa nação cometia, todas as quebras da aliança que ela tinha com o seu Deus, a sua imoralidade, a sua prostituição religiosa. Essa é uma denúncia muito comum do livro de Jeremias. Vocês são a minha esposa, Israel, a nação é minha esposa, mas vocês se prostituem com os ídolos das outras nações. Vocês se prostituem com postes sagrados, com árvores frondosas. Vocês se prostituem. E vocês têm feito isso há tempos e eu tenho tolerado isso há tempos, mas chegou o momento de eu trazer sobre vocês a disciplina, e essa disciplina vai ser dura. E logo no primeiro capítulo, a sequência desse texto, do capítulo 1, que Deus vai dizer por meio de Jeremias: Jeremias, eu estou convocando todas as nações do norte para marcharem contra Jerusalém e contra Judá. Eu estou convocando todos esses povos, liderados por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Eu estou trazendo a Babilônia para a porta de Jerusalém. E essa cidade vai ser destruída. E esse povo vai ser levado para o cativeiro. Mais para frente a gente vai saber quanto tempo de cativeiro esse povo passaria. 70 anos no cativeiro.
vocês serão levados embora, Jerusalém será destruída, o templo será destruído, os utensílios do templo saqueados, não vai sobrar pedra sobre pedra. Essa cidade, a terra onde mana leite e mel de vocês, por causa que vocês não confiaram em mim, e isso significa, porque vocês me desobedeceram, eu estou trazendo sobre vocês o juízo. Eu estou trazendo sobre vocês a disciplina, e eu vou deixar essa cidade em ruínas, eu vou deixar essa cidade em cinzas, e vou levar todos vocês para o exílio. E lá na Babilônia é que vocês vão ter saudades de mim. Lá na Babilônia é que vocês vão lembrar o que vocês deixaram para trás. É lá, no exílio, escravizados na Babilônia, é que vocês vão trazer à memória o que vocês abriram mão. Porque vocês preferiram confiar em vocês mesmos. Porque vocês preferiram confiar nos seus próprios planos e nos seus próprios projetos. Porque vocês preferiram confiar naquilo que para vocês era mais conveniente, era mais interessante, era mais favorável. Por causa disso, então virá minha disciplina sobre vocês e vocês enfrentarão a minha ira. Vocês vão saber o que significa um Deus irado contra vocês. E qual é a palavra prática de Jeremias para essa nação? Porque isso tudo é uma promessa do que vai acontecer. É o que Deus vai fazer. E diante disso que Deus vai fazer, o que Jeremias tinha a dizer para o povo? E o povo, o que tem que fazer? Vocês vão se render para a Babilônia. Vocês não vão lutar contra a Babilônia. Quando a Babilônia chegar nos portões de Jerusalém, vocês vão abrir os portões, vocês vão jogar no chão as armas de vocês e vocês vão se curvar diante dos babilônios, porque quem está trazendo os babilônios para punir vocês sou eu. Então qual é a palavra de Jeremias? Sejam todos vocês taxados como covardes entre as nações, porque a nação poderosa chegou diante de vocês e vocês não lutaram para defender a cidade. Vocês não lutaram para defender Jerusalém. Vocês não lutaram para defender o templo. Vocês não lutaram, vocês simplesmente se renderam como covardes, como um bando de ovelhas. Vocês simplesmente se renderam. Era essa humilhação que a nação teria que passar. E essa era a palavra que Jeremias tinha que dizer para eles. Vocês têm que bancar os covardes nessa história. Vocês vão ter que se render. É óbvio que todos os líderes do povo não aceitaram essa palavra de Jeremias. Você já imaginou um rei aceitar essa palavra de Jeremias? Então o que eu tenho que fazer, Jeremias? É o começo do ofício profético do sujeito. Já que o Senhor vai trazer, o que eu tenho que fazer, Jeremias? O que você tem que fazer? Entrega o seu exército, entrega a cidade, entrega o seu palácio, sua riqueza, seu ouro, entrega tudo. Você acha que algum rei faria um negócio desse? Quando ele é movido por confiar na sua força, no seu exército, na sua estratégia, nos seus planos, é lógico que ele não vai fazer. E nenhum deles fez. Joaquim, Josias, Zedequias, todos eles lutaram para preservar Jerusalém diante dos babilônios. Então, confiar em Deus significa aceitar a sua disciplina nesse contexto. Nesse ponto, a confiança em Deus para o povo de Israel era aceitar a disciplina. Porque Deus não estava punindo o povo porque este é um Deus sádico. Ele está punindo o seu povo como um pai disciplina o seu filho. Ele está punindo o seu povo porque ele precisa educar as suas crianças. Ele precisa mostrar para os seus filhos quais são as consequências quando você decide caminhar pelo seu próprio coração, que é enganoso e corrupto, ao invés de depositar em Deus a confiança. E confiar em Deus significa, portanto, aqui, aceitar a sua disciplina, aceitar as consequências dos erros que nós cometemos. E aí, o que esse Deus vai dizer para esse povo, lá no capítulo 7. Ao invés de vocês confiarem em mim, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Quem sou eu diante dessas palavras enganosas e inúteis que vocês têm ouvido? Não sou eu
o Deus que tirou os seus antepassados do Egito com forte mão, que libertei vocês da escravidão de já durava 400 anos lá no Egito? Não sou eu esse Deus? Não fui eu que, sem vocês me oferecerem absolutamente nada em troca, vocês eram um bando de escravos dentro do Egito. Não fui eu o Deus que tirou vocês de dentro da terra do Egito, que deu para vocês aqueles sinais e maravilhas de que de fato era eu quem estava tirando vocês de dentro do Egito? Não fui eu que humilhei e derrotei os exércitos do faraó que perseguiram vocês? Não fui eu que dei para vocês e cumpri a promessa que eu fiz aos seus antepassados, de que tiraria vocês da terra da escravidão e levaria vocês para uma terra onde manam leite e mel? Eu não fiz o que eu prometi? Eu não cumpri tudo isso? Eu não fui Senhor sobre a casa de Davi? Eu não honrei o meu servo Davi e tudo o que ele conquistou para vocês como meu povo? Em outras palavras, eu não tenho mostrado ao longo de todos esses séculos de que eu sou Deus, e porque sou Deus eu sou fiel e digno de confiança? Eu não tenho mostrado a vocês que vale a pena vocês abrirem mão desse coração enganoso de vocês e obedecerem esse coração enganoso de vocês para confiarem em mim e obedecer as minhas palavras, obedecer o que eu tenho dado como instrução para vocês? Eu já não tenho mostrado há séculos que eu sou Deus e Deus fiel, eu sou justo. Eu não tenho mostrado isso para vocês? Mas o que vocês preferem? Vocês preferem confiar em palavras enganosas e em palavras inúteis. E o que você vai ver no livro de Jeremias? Você tem o profeta Jeremias e vários outros profetas. E esses vários outros profetas, o que dizem para o povo? O que dizem para o rei? O que dizem para os seus conselheiros? Esses profetas vão dizer exatamente o oposto do que Jeremias diz. Por quê? Porque aquilo era o que aquele povo queria ouvir. Era a palavra que era confortável para o rei. Era uma palavra de, entre aspas, encorajamento para o povo. Mas não é coragem para obedecer a Deus. É coragem para desobedecer a Deus. É coragem para enfrentar o exército babilônio, enquanto Deus está dizendo para não enfrentar, mas para que se rendam. O que eu penso dessa história é a proteção de Deus ao falar o seguinte: se rendam. Porque Deus não queria a carnificina que seria a guerra da Babilônia contra a insignificante Judá e Jerusalém. Ele não queria ver toda aquela gente morrer desnecessariamente. Se ele chega e entrega a cidade, esse povo vai ser levado para o exílio. E o que vai ser destruído? O que vai ser destruído é pedra, é muro. O que vai ser saqueado é o tesouro, mas não vidas. Pessoas seriam preservadas. Essa é a intenção da preservação de Deus. Mas o povo não consegue enxergar isso. Consegue enxergar o quê? A minha imagem, o meu orgulho ferido, o que vão dizer de mim, o que vão dizer de nós, que nós somos covardes, que nós nos entregamos, que nós abandonamos a cidade e demos de mão beijada para aqueles que vieram nos saquear. Eles estavam preocupados somente com isso. E por conta disso, por Jeremias ser exatamente a pessoa que Deus pediu para que ele fosse, uma pessoa corajosa, que não se acovardasse diante dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes e de todo o povo. Por causa disso, Jeremias foi condenado a viver uma vida como um homem solitário, como um homem de muitas dores, como alguém que sofre e que é rejeitado pelo seu próprio povo. Você conhece algum outro homem na história de Israel semelhante a esse? Você conhece alguma outra pessoa sobre quem havia uma profecia de que ele seria rejeitado pelo seu próprio povo? Quem é esse homem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem o povo diz que eu sou, uma das palavras que o povo dizia sobre Jesus, sabe qual que é? Ele é Jeremias. Ele é Jeremias. Ele é aquele que traz a boa nova de Deus, mas que o povo decide não ouvir. Semelhante a Jeremias. Tem mais semelhanças que a gente vai ver já já. A misericórdia surge então nessa cena, numa figura muito curiosa,
que é um homem chamado Ebed-Meleque, um etíope, um eunuco, um oficial da corte. E depois daquela cena que a gente viu lá no começo, de Jeremias ter sido jogado numa cisterna onde não havia água, onde só havia lama, você imagina a situação de Jeremias, baixado naquela cisterna, naquele poço, onde não havia água, só lama, é tanta lama que o seu corpo afunda na lama, e ali naquele poço, ele vai morrer de sede e vai morrer de fome. Porque nessa altura do campeonato, Nabucodonosor já tinha vindo, Nabucodonosor já tinha levado a maior parte do povo para o exílio e tinha deixado Zedequias lá como rei. A cidade já estava destruída. E o que acontece? Os poucos que sobreviviam ainda na cidade já estavam contando os dias, quando ia acabar o alimento da cidade. Se as pessoas da cidade já não tinham mais alimento, imagina num sujeito jogado dentro de uma cisterna afundado na lama. Jeremias ia morrer naquela cisterna. Então, o que acontece? Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as ordens do rei e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas embaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim o fez. Assim, com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. E permanecer no pátio da guarda é porque ele estava preso no pátio da guarda. Quer dizer, a situação não melhorou muito, ele só foi tirado do poço, mas voltou para a situação de cativeiro dentro do palácio da guarda. Daqui, gente, uma história impressionante. Deus enviou Jeremias para que povo? Para o seu próprio povo, os hebreus, de Judá, de Jerusalém. Aqueles que se diziam homens e mulheres que eram tementes a Deus. As pessoas que tinham uma aliança com Deus. As pessoas que supostamente confiavam em Deus, que seguiam a esse Deus. Ele foi enviado para o povo crente, portanto. Para o povo que cria em Deus. Mas esse povo que cria em Deus, o que faz com o profeta de Deus? O rejeita, o recusa, bate nele, humilha ele, espanca ele, joga ele na prisão, ridiculariza ele, queima livro que ele escreve, joga ele dentro de uma cisterna e deixa ele afundar na lama para morrer de fome, naquela condição subhumana. Mas daí, onde vem a misericórdia? De onde vem a misericórdia? Não vem do povo de Deus, mas vem de Ebed-Meleque, um etíope que não tem nada a ver com essa história. Um etíope, um eunuco, um oficial do rei, que esse oficial pequeno, esse eunuco, vê aquela situação e fica indignado diante daquela situação. O que vocês estão fazendo? Vocês não percebem que fazer o que vocês estão fazendo com Jeremias, além de atentarem contra a vida de um profeta, vocês estão fazendo algo que tira de vocês a humanidade de vocês. Vocês estão jogando um ser humano numa cisterna para que ele fique preso na lama e não consiga nem comer e nem beber, para que morra nessa condição. Olha o que vocês estão fazendo, abram os olhos. Olha a confiança no coração de vocês, o que está levando vocês a fazerem. Vocês estão perdendo a identidade de vocês. Vocês estão se desumanizando. Porque vocês preferem confiar no coração de vocês. Vocês preferem confiar nos projetos de vocês. E não ouvir a voz do Senhor.
e não ouvir o que Deus tem a lhes dizer, e não ouvir esse Deus que é fiel, que só tem planos bons para vocês, vocês decidiram isso. E nesse ponto, eu quero trazer à memória uma outra faceta do ministério de Jeremias. Porque esse Jeremias, que lá no começo foi chamado por Deus para dar para o povo essa palavra dura, uma palavra, como o próprio Senhor diz, eu te dou poder para arrancar, para despedaçar e para destruir. O mesmo Deus diz o que para Jeremias? Mas Jeremias, o seu ministério e a minha palavra por meio de você não vai ser só destruição, mas também por meio de você, Jeremias, eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo. Eu também envio você para edificar e para plantar. E esse é o outro lado do ministério de Jeremias. Quando Deus, depois de tudo o que faria, nesse tempo do exílio, nos 70 anos de cativeiro, na destruição de tudo, o que Deus estaria fazendo por trás dos panos, por trás dessa história toda, Ele estaria trazendo para o seu povo um plano de redenção. E Jeremias vai ser conhecido como o profeta da nova aliança. O profeta da nova aliança. Aquele por meio de quem Deus traria a promessa de que enviaria o Salvador. E Jeremias é o profeta que no momento mais crítico da história da nação, o exílio, lembrando que esse exílio, e por causa desse exílio, esse povo voltaria para sua terra depois de 70 anos, mas nunca mais estaria livre de uma dominação estrangeira. E quando chegam os dias de Jesus, a gente está falando de 7 e 6 séculos antes de Cristo aqui. E quando chega Jesus na história, este povo ainda está dominado por uma nação estrangeira. E daí chega Jesus. E na última ceia com os seus discípulos, o que ele diz? Este sangue é o cálice da nova aliança. Aquela nova aliança que Deus deu para vocês nos dias de Jeremias e pela boca de Jeremias. Mas esse povo não conseguia ouvir sobre nova aliança, não conseguia ouvir sobre a esperança futura, não conseguia ouvir sobre absolutamente nada, a não ser seguir os seus próprios corações. Por isso, o que significa confiar em Deus? O que realmente significa confiar em Deus? É olhar para a nossa circunstância, é olhar ao redor, é olhar para dentro do nosso próprio coração e dizer não a tudo para poder dizer sim a Deus. É dizer não a tudo que está ao nosso redor e no nosso coração enganoso, para dizer sim somente aquilo que vem da parte de Deus. Isso é confiar em Deus. É conseguir olhar uma situação terrível como essa que o povo está olhando e mesmo assim encontrar esperança ao colocar confiança em Deus. Aprender a esperar que Deus está fazendo alguma coisa nas entrelinhas. De que esse Deus é fiel e Ele não está castigando a gente, Ele não está punindo a gente, Ele não está disciplinando a gente porque Ele é um Deus sádico, porque Ele tem prazer na nossa desgraça. Muito pelo contrário. Se Ele disciplina, é porque Ele nos ama e nos ama profundamente. E essa confiança vai se resultar lá na história de Ebed-Meleque, no final do capítulo 39, na seguinte cena. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Jeremias, vá dizer a Ebed-Meleque o etíope: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daquele a quem teme, eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Olha que coisa incrível. Depois do que Ebed-Meleque fez, salvou a vida de Jeremias.
foi Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco, o pequeno no palácio real. Aquele homem que teve o olhar de misericórdia sobre a vida de Jeremias. E por causa dele, a vida de Jeremias foi preservada. Não foi nenhum dos outros filhos de Israel. Não foi nenhum dos crentes. Não foi nenhum dos fiéis, dos profetas, dos sacerdotes, dos oficiais e do rei. Nenhum deles olhou para Jeremias. Mas o etíope, esse eunuco, olhou com misericórdia para a vida de Jeremias. E no final dessa história, o que aconteceu? A vida dele foi poupada, ele foi levado de volta ao pátio da guarda e foi convocado à presença de Zedequias. Zedequias deu uma nova chance para Jeremias. Jeremias, o que você tem a me dizer? O que eu tenho a te dizer é o que eu tenho dito desde o começo. Entregue as armas, se renda, não vai dar certo. Jeremias era um cabeça dura de verdade, mas era exatamente isso que Deus queria que ele fosse. E ele sabia que o seu ministério seria, em parte, plenamente frustrado. Por quê? Porque nunca obedeceriam aquilo que ele estava dizendo para o povo fazer. Nunca seria ouvido e nunca seria obedecido. Em outro lado, ele sabe que o ministério dele seria plenamente realizado. Por quê? Porque ele traria a promessa do renovo. Ele traria a promessa do descendente de Davi. Ele traria a promessa da nova aliança. E esse Deus fez cumprir as palavras de Jeremias. E tudo o que Jeremias disse, exatamente como Jeremias disse, aconteceu. Daí, esse Jeremias, do meio de toda essa palavra de Deus para a nação, Deus chega para Jeremias e diz o seguinte: Jeremias, eu quero que você vá entregar um recado pessoal meu para Ebed-Meleque, o etíope. E Jeremias vai, deixa de falar com o rei, deixa de falar com as autoridades e vai falar com o pequeno servo Ebed-Meleque. E o que ele tem a dizer para Ebed-Meleque? Vai acontecer tudo o que Deus prometeu. A cidade vai ser destruída, gente vai ser morta, vai ser um caos. Mas, eu vou proteger você. Mas a sua vida está garantida. Eu vou guardar a sua vida. Por quê? Por quê? Por uma simples decisão sua. Ebed-Meleque, você confia em mim. E isso é tudo que eu peço. E isso é tudo que eu sempre quis. Que você confiasse em mim. E não é tudo o que Deus tem pedido para nós? O que mais você acha que Deus pede para você? Se não, confiança. Confie em mim. Deixa eu conduzir sua vida. Obedeça a minha instrução, porque se você me obedecer, você vai viver bem. A coisa é tão simples. Se você me obedecer, sua vida vai ser boa. Você vai viver bem. Você vai me entender. Você vai viver comigo. Mas se você me desobedecer, vai acontecer o oposto. O que Deus pede de nós, senão a confiança? O que é o Evangelho, senão isso? Confie. Confie. E ao longo da história de Israel, no Antigo Testamento, Ebed-Meleque é apenas um, dos estrangeiros e, portanto, improváveis personagens sensíveis à voz de Deus e que decidiram confiar em Deus quando todo o povo de Deus não confiava em Deus. Ebed-Meleque é um. Mas a gente tem outras duas mulheres que eu poderia citar como exemplo. Ruth, a moabita. Quando a sua sogra decide não confiar mais em Deus, Ruth diz o quê? O teu Deus será o meu Deus. Eu ainda confio no teu Deus. Mesmo toda a desgraça que aconteceu com a gente tendo acontecido, eu confio nesse Deus. O teu Deus será o meu Deus. Outra estrangeira, e detalhe, uma prostituta chamada Raabe. Por que ela e a sua família foram preservadas? Quando o povo, sob a liderança de Josué, tomou a cidade de Jericó. Porque a prostituta Raabe de Jericó acolheu os espias de Josué.
que foram lá espionar Jericó, e ela colocou a vida dela em risco e a vida da família dela em risco para proteger aqueles homens. Por quê? Porque ela decidiu confiar em Deus. Enquanto o povo tinha inúmeras e inúmeras dúvidas de que se deveriam confiar em Deus ou não, aquela prostituta de Jericó confiou em Deus. E o que é mais interessante, a história dessas duas mulheres, tanto de Raabe quanto de Ruth, estão lá na genealogia de Jesus Cristo. É da história de quem confia em Deus que vem o Messias. É da história como homens como Ebed-Meleque, gente que aprendeu a confiar em Deus, que vem sobre nós a sua vontade. Portanto, eu te faço essa pergunta: em quem você confia? Em quem você confia? Em quem você tem depositado de fato a tua confiança? Você tem colocado a sua confiança em Deus, sabendo o que isso significa? Porque é fácil dizer e confessar com a nossa boca: eu confio em Deus. Mas quando chega na hora de obedecer a esse Deus, o que a gente diz com a nossa ação? Eu não confio em Deus. Assim como o povo de Israel, nós temos uma tendência muito fácil de dizer coisas que a gente não consegue manter na nossa prática e na nossa ação. A gente tem uma facilidade enorme de aqui, nesse ambiente, como o nosso, fazer inúmeras promessas para Deus, mas que a gente não consegue sustentar quando a gente põe o pé lá fora. A gente tem uma facilidade muito grande. E sabe por que isso acontece? Porque a gente ainda não aprendeu a confiar em Deus. Se nós confiássemos em Deus de fato, se nós realmente confiássemos em Deus, nossa vida seria muito diferente. Porque a nossa postura em relação ao nosso futuro seria outra. A nossa postura diante das nossas tentações seria outra. A nossa vida familiar, se confiássemos em Deus, seria outra. Nós deixaríamos de tentar fazer aquilo que é obra de Deus e que somente Ele pode fazer. Nós deixaríamos de tentar bancar os deuses sobre a nossa própria vida, se nós aprendêssemos a confiar em Deus, como Ebed-Meleque confiou. E aí, quando a gente aprende a confiar em Deus, sabe o que a gente descobre? Que confiar em Deus significa enxergar que o juízo de Deus é a sua graça. Que mesmo quando Deus vem até nós para nos disciplinar, isso significa que é a sua graça que está em ação. É mais ou menos o seguinte: em Deus, juízo mais graça é igual a graça. É por isso que o salmista, lá no Salmo 119, vai dizer o seguinte: foi bom demais para mim ter sido castigado, porque no castigo eu aprendi os teus decretos. Foi bom demais para mim ter sido castigado, porque foi no teu castigo que eu descobri a tua vontade. Confiando em Deus, os nossos olhos se abrem e a gente descobre que esse Deus que vem sobre nós ocasionalmente em juízo e permite que o sofrimento bata à nossa porta. Esse Deus que permite a dor e o sofrimento, por que Ele faz isso? Por que Ele permite o sofrimento? Ele permite o sofrimento para que no sofrimento, para que na dor, você conheça o tamanho da graça dEle. Você aprenda a confiar nele. Ele permite sim o sofrimento. E se nós dizemos que Deus está aqui para me livrar do sofrimento, é mentira, porque essa era a palavra dos outros profetas contra Jeremias. Deus vai nos livrar, quando Deus está dizendo: não, eu não vou livrar. Vocês vão sim passar pela dor do exílio. Vocês vão ver tudo o que os seus antepassados construíram ruir e virar cinzas. Sim, vocês vão ver isso. Mas um dia vocês entenderão que o que eu fiz,
eu fiz porque eu amo profundamente vocês. Porque eu amo vocês de todo o meu coração. E porque eu quero trazer vocês de volta para mim. Feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Porque por meio da Tua palavra, Pai, nós temos sido despertados para percebermos, Senhor, qual é a nossa realidade, qual é o nosso coração. E quais têm sido, Senhor, as nossas posturas diante do Senhor. Por isso, Pai querido, eu oro, pedindo para que cada pessoa aqui presente tenha esse momento de encontro e de reflexão com o Senhor. Para que a gente, Pai, avalie se nós temos realmente seguido ao Senhor ou se nós temos seguido o nosso coração. Se nós temos, Pai, por aí, confessado que o Senhor é o nosso Deus, mas nas nossas ações, no nosso modo de vida, na nossa conduta, nas nossas decisões diárias, nós provamos exatamente o contrário, que nós é quem somos os senhores e os deuses sobre a nossa própria vida. Senhor, nos ajuda a termos a sensibilidade de pessoas como Raabe, como Ruth, como Ebed-Meleque, que do meio do caos do nosso coração consegue discernir um Deus em quem eu posso depositar toda a minha confiança. Que esses pequenos da história, como essas 3 personagens, nos deem essa lição. Quando reis, sacerdotes, profetas e governantes já não servem mais para nós como um exemplo de pessoas que te servem. Abra os nossos olhos para percebermos o que o Senhor fez nos bastidores dessa história. O que o Senhor fez com essas pessoas que nós jamais consideraríamos importantes para a tua história. Nos faz enxergar e nos faça como um deles, Pai, na sua fidelidade, na sua confiança. Que o nosso coração, Senhor, arda por te obedecer, arda por seguir o teu conselho. Em nome de Jesus. Amém.